Bom dia, jovens. Mais uma vez, o professor Edvanildo de Matemática. Desta vez, essa aula vai ser destinada para a galerinha do nono ano, né? Eu trouxe alguns probleminhas aqui para a gente resolver. O primeiro deles é sobre grandezas proporcionais, né? E depois falaremos sobre o Teorema de Tales e suas aplicações. Bem, a primeira questão ela vem dizendo o seguinte: João tem 3 filhos, Carla de 12 anos, Igor de 9 anos e Tainá de 6 anos. Ele pretende repartir 216 balas para os 3 filhos de forma proporcional às suas idades. Quantas balas cada um receberá? Bem, jovens, já que ele fala diretamente proporcional à idade de cada um deles, o primeiro passo é eu vou somar a idade de todos os filhos que João tem. Então, neste caso, 9 mais 12 mais 6 dá um total de 27. E João quer repartir 216 balas. Eu vou pegar essas 216, vou dividir pelo valor total de idades que tem os 3 filhos. Ok? E aí, achando essa divisão, eu vou multiplicar pela idade de cada um. Então, neste caso, vai ficar assim. Eu tenho 216 balas, que é o total, dividido por 27, que são a soma totais de idade dos filhos de João. E eu fiz essa continha aqui, deu 8. E esse 8 aqui eu vou multiplicar pelas idades de cada filho. Neste caso, Carla, ela é a mais velha, tem 12 anos, ela vai receber mais. Então, 8 vezes 12, 96 balas. Igor, 216 dividido por 27, que dá igual a 8. Igor tem 9 anos, então 8 vezes 9, 72 balas. Tainá, 216 dividido por 27, dá 8. Como Tainá tem 6 anos, 8 vezes 6, 48 balas. A soma total aqui tem que fechar 216. 96 mais 72, 168. 168 mais 48, 216. Então, acabamos de encontrar aqui quanto cada um vai receber, a quantidade de balas que serão recebidas por cada um proporcionalmente, diretamente proporcional às suas idades. Ok? Isso aqui se aplica também em, por exemplo, pessoas que fazem bolão de loteria, por exemplo. Fazem bolão. Aí suponha que 10 amigos resolveram organizar um bolão. Um deu X, outro deu Y, suponha que o outro deu 10 reais, outro deu 50, outro deu 40, outro deu 30. E aí esse povo ganhou no bolão. Como é que é dividido o prêmio? Vai dividir diretamente proporcional à quantidade em reais que cada um contribuiu. Ok? Obviamente que quem contribuiu com maior valor vai receber maior valor. Quem contribuiu com menor valor vai receber bem abaixo. Ok? Então, como se diz, é diretamente proporcional ao que foi contribuído. Outro exemplo básico também que se aplica é para pessoas que abrem empresa, né? Entra com a sociedade, um investimento entre os sócios, né? E aí suponha que um sócio entre para abrir um capital de 50 mil, o outro entre com um capital de 80, o outro entre com capital social de 40 mil. Vai somando isso tudo, dá um total de 170. E aí, quando há o lucro da empresa, o lucro ele é dividido diretamente proporcional ao que cada sócio contribuiu para a empresa. Ok? Não vai ser dividido assim, fatiado meio a meio, a não ser que cada um contribuiu de forma igual. É só assim. Não só os lucros, como também os prejuízos. Certo? Então, para você ver aqui, as grandezas diretamente proporcionais são aplicadas no nosso dia a dia. Ok? Vamos lá. Teorema de Tales. Bem, é um assunto novo, né? Antes de falar do Teorema de Tales, por que chama Tales? É em homenagem ao matemático Tales de Mileto, né? Que ele desenvolveu esse estudo, né? Que remete a gente
estudar, ter um pouco de domínio também de razão e proporção, né? Como foi bem estudado lá atrás. Regra de 3, né? Regra de 3 simples, o famoso cruz-credo, a gente vai usar muito aqui, entendeu? E o que seria o Teorema de Tales? O Teorema de Tales ele é um feixe de retas paralelas com duas transversais, cujo objetivo é encontrar o valor desconhecido de forma proporcional. Percebam aqui, eu tenho esse feixe de retas paralelas, ó, que estão em A, B e C. Lembrando que pode ser qualquer letra do alfabeto minúsculo, viu? E as transversais são essas retas que cortam as linhas paralelas que passam aqui, ó. Geralmente são representadas por reta R e reta S. Por reta T também, viu? As transversais são essas duas aqui, ó, que cortam as linhas paralelas. Aí aqui eu tenho um exemplo, né? Aqui eu tenho uma medida aqui que aqui deu 7, aqui deu 14. Aqui do outro lado deu 35. E aqui é o valor de x que eu quero encontrar. Professor, como é que eu resolvo isso? Simples. Eu vou colocar aqui, ó, embaixo em forma de razão, né? 7, 14. 35 sobre x. X é um valor que eu quero encontrar. Não é isso? O que vai acontecer? Eu vou fazer o cruz-credo. O que é o cruz-credo? Multiplica-se cruzado. Ok? Propriedade de razão. O produto dos meios e o produto dos extremos. Ok? 7 vezes x, 7x. 14 vezes 35, 490. X está multiplicando, passa dividindo. Neste caso aqui, o x eu vou deixar ele em evidência. O 7 está multiplicando, vou passar dividindo. 490 dividido por 7 dá igual a 70. Eu acabo de encontrar o valor de x deste teorema aqui. Desse feixe de retas. Ok? Lembrando uma coisa, um macete que o professor vai dar para vocês. Cada multiplicação cruzada que você fez aqui deu 7 vezes 70, deu 490. Aqui também, ó, 35 vezes 14 tem que dar 490. Tem que dar igual. Se der diferente, algo de errado você fez. Ok, jovens? Vamos partir para o próximo exemplo aqui. Eu tenho aqui o outro feixe de retas paralelas com duas transversais, medindo um lado 26 metros, o outro 42 metros, um está em x, que é um número desconhecido, e o outro é 52 metros. Mesma coisa, vai ser 26 sobre 42 igual a x sobre 52. 42 vezes x, 42x. 26 vezes 52, 1352. 42x aqui ele está em evidência. O que vai acontecer? Eu vou deixar o x aqui isolado. O 42 que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, 1352 dividido por 42, eu achei aqui o cálculo de 32,1 metro. Então, esse é o valor de x. Ok, jovem? Vamos partir aqui para o próximo. Um outro exemplo aqui de um teorema, né? Desta vez aqui eu tenho uma pequena equação aqui, mas não tem bicho nenhum de 7 cabeças, ok? A regra é igual, a regra é a mesma. Eu tenho aqui 15 metros, 20 metros, x mais 5 metros e 30 metros. Vou multiplicar cruzado. Eu tenho aqui 15 vezes 30, como está descrito aqui embaixo, 20 vezes x mais 5. 20 vezes x, 20x. 20 vezes 5, 100. 15 vezes 30, 450, igual a 20x mais 100. 20x eu vou deixar ele aqui em evidência. O 100 ele vai ficar aqui, permanecendo com o mesmo sinal. E o 450 que estava aqui no primeiro membro, desce para cá com o sinal trocado, vai passar negativo. Então, 20x é igual a 100 menos 450, que dá 350 negativo. X, 20 não está multiplicando, vai passar subtraindo. Então, x é igual a menos 350 dividido por 20, 17,5 negativo. Só que aqui não pode dar negativo. Qual é a regrinha aqui básica? Multiplica por menos 1, que a gente consegue tirar o sinal negativo
do resultado do x. Então, encontramos aqui 17,5 metros. Então, para conferir se realmente deu certo, 15 vezes 30, 450. 17,5 mais 5, 22,5 metros. 22,5 vezes 20 tem que dar 450 metros aqui, ok? Então não tem um bicho nenhum de 7 cabeças, entendeu? Nada melhor que um cálculo simples. Se vocês fizerem exercitando em casa, você consegue aprender numa boa. Bem, tem teorema de Tales também no triângulo, né? Parece ser estranho, né? Mas tem. Por quê? Por causa dos segmentos proporcionais. O que são segmentos proporcionais? São essas letrinhas aqui. O que são segmentos? Segmentos são, por exemplo, de A a E eu tenho um segmento. Beleza? De A a D é um outro segmento. E geralmente os segmentos, eles são representados da seguinte forma, ó. Com letra maiúscula, vou botar aqui um exemplo aqui para vocês. AD, por exemplo. Com letra maiúscula e esse traço aqui em cima. Isso aqui é um segmento de reta. Então aqui neste caso aqui é um segmento proporcional. AD, AE, EC, BC, BD. Entenderam? Isso aí vocês com certeza devem ter visto isso lá no 7º ano. No 8º ano. E os segmentos proporcionais, ele vai facilitar o nosso cálculo aqui agora. Eu tenho aqui, de A a D eu tenho 6 centímetros. De A a E eu tenho 10 centímetros. E de E a C, 15 centímetros. Ele quer saber o seguinte, qual é a medida de BD, sabendo que estamos aqui em X. Então vamos fazer o seguinte. 6 sobre x igual a 10, 15. 10 vezes x, 10x. Igual a 6 vezes 15, 90. 10x igual a 90. 10x está multiplicando. 10 vai passar dividindo, eu vou deixar o x em evidência. 90 dividido por 10, x é igual a 9. Eu acabo de encontrar aqui o valor de x neste segmento aqui do nosso triângulo, ok? Bem, agora aqui um exemplo aqui que envolve um pouco de teorema de Tales, né, e também de proporcionalidade. É um probleminha aqui que requer uma atenção especial, mas se você souber arrumar aqui, você consegue resolver esse problema numa boa, como eu consegui aqui. E eu vou explicar agora para vocês. 3 terrenos têm frente para a rua A e para a rua B. Neste caso são esses 3 terrenos aqui, ó. Como na figura. Percebam aqui que para o lado da rua A, um mede 50, outro 20 e outro 10 metros. As divisas laterais são perpendiculares. O que quer dizer, gente, perpendiculares à rua A? Significa que cada terreno desse aqui ele apresenta um ângulo reto. Beleza? Qual é a medida de frente para a rua B? Neste caso, para o lado B aqui, ó, dessa rua B. Qual é a medida desse terreno para a rua B de cada lote? Então, cada terreno para a rua B, neste caso que está marcado aqui em X, Y e Z. O terreno X vai medir quanto na rua B, o Y vai medir quanto na rua B e o Z vai medir quanto na rua B. Sabendo que a frente total para esta rua é 240 metros. Ele me dá aqui, ó, 2 informações, né? Ele me diz a frente total para a rua B, que neste caso é 240 metros. E ele me dá aqui, ó, a medida de cada terreno para o lado da rua A. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou somar cada terreno desse aqui, ó, x, y, z para a rua A, que neste caso 50 mais 20 mais 10 dá 80 metros. E eu vou pegar esses 240 metros da rua, de frente da rua total da rua B,
e dividir por 80. Entendeu? Que neste caso vai dar 3. E esse 3 aqui, ó, vai ser a minha multiplicação proporcional, né, para ambas as ruas, ou para ambos os terrenos. Percebam que aqui no desenho tem terrenos que são maiores, outros são tamanho médio, outros são bem pequenos, entendeu? Então, pela lógica aqui, a gente consegue decifrar qual terreno tem maior medida. E aí ele vai ficar assim, ó. O x está aqui em evidência sobre 50, porque 50 aqui já é pro lado da rua A, que ele quer encontrar para o lado B. E eu vou igualar isso aqui a 3. Por que 3? Por causa da divisão total de frente de rua para a rua B sobre a frente de rua total para a rua A. Neste caso deu 3. Aqui, 50 ele está dividindo e vai passar multiplicando por 3. E o x, então, neste caso, 50 vezes 3, 150 metros. Eu acabo de encontrar quantos metros tem o terreno X para o lado da rua B. Então ele mede 150 metros, ou seja, o triplo. O triplo do que a rua A. Por quê? Porque aqui o problema me diz que eles são perpendiculares. Por isso que há essa grande diferença de medida. Certo? E percebam que são paralelos. Ó, um lado desse aqui são paralelos. Y é igual y sobre 20 vezes 3. Por que 20? Porque o lado y, a rua A, o terreno da rua A, o terreno y para o lado da rua A mede 20 metros. E aqui eu vou multiplicar por 3, da mesma forma que eu multipliquei lá em cima para achar o x. E o y eu acabei de encontrar que 20 vezes 3 dá 60 metros. Então esse y aqui, terreno y, vai medir 60. O z, 10 vezes 3, que vai dar 30. Somando aqui tudo, 150 mais 60 mais 30 metros, 240 metros. Ele tem que ficar para o lado da rua B. E ele pediu a medida de cada terreno. E eu acabei encontrando. O terreno X mede 150 metros para a rua B. O terreno Y mede 60 metros para a rua B. E o terreno Z mede 30 metros para a rua B. Bem, jovens, eu espero que vocês tenham entendidos sobre esse pequeno problema, essa pequena definição, ok? Que é bom que vocês assistam, pratiquem, que vai servir também para futuros exercícios, né? Para futuras avaliações. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, entendeu? Foi uma aula bem pequena, bem rápida. E qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, que o professor vai estar disponível lá para tirar suas dúvidas. Ok, jovens? Então, um abraço a todos e bons estudos.